Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como os astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes no só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas ai daqueles que produzem escândalos. Meu irmão, minha irmã, o evangelho que a liturgia de hoje coloca diante de nós é considerado de difícil compreensão. Além de usar alguns termos figurados, Jesus faz algumas exigências difíceis de serem cumpridas porque ainda não tem uma fé suficiente e madura para enfrentar os desafios do seguimento a Ele. Para um melhor entendimento deste texto, é importante situarmos na história. Jesus está a caminho de Jerusalém acompanhado de seus discípulos. Sendo este caminho um itinerário formativo para os discípulos de todos os tempos, é bom conscientizarmos de que os desafios continuam surgindo no nosso caminho, mas eles não podem nos fazer retroceder. À medida em que Jesus ia aproximando-se da cruz, ele ia deixando cada vez mais claro o que era necessário para que os discípulos continuassem com ele. Muitas exigências já tinham sido apresentadas a eles, como a renúncia dos bens terrenos, a coragem para carregar a cruz e até mesmo a ruptura nas relações familiares. Até então, os discípulos, mesmo com dificuldades, pareciam dar conta de atender essas exigências. Mas as recomendações citadas no Evangelho de hoje pesaram muito para eles. A essas alturas, os discípulos já tinham consciência de que somente pela fé eles dariam conta de continuar no seguimento a Jesus. Junto com a advertência sobre os escândalos, Jesus apresenta a exigência mais difícil para eles e que continua sendo difícil para muitos de nós também, que é a necessidade e a disponibilidade para perdoar de modo ilimitado. Abrir mão dos bens materiais, deixar família, abraçar a cruz. Apesar de difícil, os discípulos conseguiram, mas a questão do perdão era muito complicada para eles, afinal, eles ainda carregavam consigo a mentalidade do mundo que visa o revide. Perdoar quantas vezes for necessário foi a exigência mais severa para os discípulos que entraram numa crise de fé. Foi a partir daí que eles se deram conta de que ainda não tinham uma fé suficiente e madura para superar tamanho desafio. O bonito é que eles tiveram a humildade de recorrerem a Jesus. Aumenta a nossa fé. Jesus não os atende. Afinal, fé é uma construção, um processo, não é algo que se tem de imediato. E o tamanho da fé não importa. O importante é a sua consistência. Ao pedido dos discípulos, Jesus não atende, mas nos faz entender que a fé não se mede quantitativamente. Os discípulos consideravam que já tinham fé, mas não em quantidade suficiente para atenderem à exigência do perdão.
sendo que essa exigência já estava contida no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. O que deixou claro que a oração ensinada por Jesus também é resposta a um pedido deles: Senhor, ensina-nos a orar. Não estava sendo levada a sério por eles, pois, se tivesse, eles não teriam tanta dificuldade em exercitar o perdão. Trazendo o Evangelho para hoje, na nossa vida, vamos perceber que o seguimento a Jesus não é um caminho de flores. Neste caminho tem flores sim, mas tem espinhos também. O caminho de um seguidor de Jesus é sem dúvida um caminho difícil, pois nele está presente a cruz. É importante ressaltar: escândalo no Novo Testamento não significa propriamente um comportamento moral inadequado, e sim um obstáculo para a entrada no reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, temos que ter cuidado para não nos tornarmos, com o nosso falso testemunho, obstáculo que impede o outro de entrar no reino dos céus. Precisamos sim ser ponte e não pedra de tropeço para o nosso irmão. Pensemos nisso. Amém? Meu irmão, minha irmã, bom dia para você, que você tenha uma excelente e abençoada semana, fique na paz de Jesus e até amanhã.